Não sei se já lhes contei essa pequena história ou não. Ela poderia ser contada novamente. Todo mundo sabe que eu caço. Eu amo caçar. É algo que nasceu em mim. Não consigo evitar. Um dia, eu estava caçando na floresta do norte com um homem que era um bom caçador. Um homem muito bom em localização, um atirador muito bom e certeiro. Ele era um homem que você não tinha que ficar procurando o tempo todo. Ele sabia onde estava na floresta. Eu gostava de caçar com ele. Deixávamos um ao outro e eu dizia: eu te encontro em 20 milhas adiante em um certo lugar ou em tal e tal parte. Ele estaria bem ali. Assim, você nunca precisava se preocupar com o risco de ele se desorientar ou se perder. Ele era meio índio e conhecia a floresta. Então um dia eu fui caçar com ele. Porém, esse era o homem mais cruel que eu já conheci na minha vida. Um coração cruel. Ele adorava atirar em pequenos cervos. Esses são os cervos bebês. Só para me fazer sentir mal, porque eu era um pregador. E ele ria de mim e dizia: "Oh, você é um covarde. É isso que há de errado com vocês, pregadores. Vocês são todos covardes." Eu respondi: "Bert, não é isso." Ele pontuou: "Eu pensei que você fosse um caçador." Respondi: "Eu sou um caçador, mas não sou um assassino." E continuei: "Eu creio que isso seja assassinato, fazer isso só por maldade. Eu não creio em matar animais dessa forma apenas como um tiro ao alvo. Se há alguém que é assassino, é o homem branco. Leve-o à África uma vez e observe-o. Ele matará enquanto ele puder atirar e abater. Isso é certo. Está nele, na natureza dele fazer isso, matar. Esses pobres índios que vivem aqui, como eles mataram seus búfalos e veados, apenas pegavam ossos e coisas, atirando neles como em um tiro ao alvo. Não é de se admirar que eles tenham um sentimento ruim sobre isso. Deus deu a eles essa herança. Nós atiramos em todos eles como num tiro ao alvo. É uma vergonha, uma desgraça, uma mancha na bandeira de qualquer coisa. Mas apenas para ser um assassino, e era isso que Bert era. Ele era só um assassino, matava só por diversão. Matava 4 ou 5 deles em um dia, apenas por diversão. Um ano, quando fui lá, ele havia feito um pequeno apito que soava como um pequeno filhote de cervo, como ele grita, sabe? Chamando por sua mamãe. E ele me mostrou e eu disse: "Bert, você não vai usar isso." "Oh," ele respondeu. "Caia em si, pregador." Disse: "Você é muito covarde." E eu interroguei: "Bert, você faria isso?" "Bem," ele respondeu, "apenas me siga e veja." Fomos caçar naquele dia, com cerca de 6 polegadas, 15 centímetros de neve. Bom tempo para a localização, mas os veados, depois de serem alvejados algumas vezes, são realmente selvagens naquela região, os de cauda branca. Eles podem se esconder e você não consegue vê-los por nada nesta vida. E eles não saem durante o dia, eles não fazem isso. Então, se eles saírem, você vai vê-los ao amanhecer ou apenas antes de escurecer. É quando você os encontra. E nós caçamos até cerca de 11 horas e nem vimos um rastro. Já era tarde quando subimos lá. E então a temporada já estava em andamento há algumas semanas no lado norte da estrada. Abril depois do Natal, no lado sul da Cordilheira Presidencial. Então, estávamos bem atrás do Monte Washington, e quando estávamos caçando naquele dia, por volta das 11 horas, geralmente carregávamos um pouco de chocolate quente, contém muita energia. Carregávamos isso com um pequeno almoço nas costas, onde, se nos perdêssemos ou ficássemos isolados, bem,
Poderíamos encontrar o caminho e ter algo para comer para nos aquecer se ficássemos com muito frio. Estava muito frio. E Bert sentou em uma clareira estreita e pequena ali, e eu o estava seguindo, porque depois do meio-dia geralmente nos separávamos e caçávamos em outras direções, voltando pelos canais. E então, quando ele se sentou lá, vestiu sua camisa assim, achei que ele estava voltando para pegar seu chocolate quente. Espaço em branco na fita. Uma grande corça se levantou, perfeitamente à vista. Agora, é meio estranho para elas fazerem isso, 11 horas do dia. E ela olhou para mim com aqueles semblante tímido e aquela corça. Ele assobiou novamente e a corça saiu direto para o descampado. Agora, isso é muito fora do comum. Você podia ver aquelas grandes orelhas e seus grandes olhos castanhos olhando ao redor. Bert, nós nunca carregamos um cartucho na câmera. Então ele se afastou e colocou um cartucho. Quando a arma fez um clique, o servo ouviu e olhou em volta. E ele se levantou com o rifle. Aquela cruz na mira indicava que ia atravessar direto o coração dela. Eu sabia que em alguns segundos ele ia arrancar-lhe o coração. E pensei, como é que ele pode ser tão cruel? Sussurrei-lhe e disse-lhe, Bert, você não vai fazer isso. Mas aquele servo não estava fingindo nada. Ela era mãe, tinha nascido mãe. Havia algo nela que amava o bebê. Já repararam que uma garotinha, quando nasce, quando cresce o suficiente para andar, ela quer uma boneca? O que é isso? Ela é uma mãe para começo de conversa. É a sua natureza. E a natureza daquele servo era ir em busca daquele bebê. E ela se virou e olhou diretamente para o caçador. Ela levantou aquelas grandes orelhas por um momento, mas sabia que o bebê estava em apuros e começou a procurá-lo. Quando o vi mirar, pensei, oh meu Deus, como é que você pode fazer isso, Bert? Matar aquela pobre mãe parada ali daquele jeito, depois de enganá-la como se fosse o seu bebê chamando? E talvez ela tivesse um filhote em algum lugar e pensou que ele estava em apuros e estava buscando-o porque estava chorando. Agora, ela não estava fingindo. Aquilo era genuíno. Aquilo era o amor genuíno de mãe. E quando ele ia começar a atirar daquele jeito, virei minha cabeça. Eu clamei, Pai Celestial, tenha misericórdia dele. Eu o amo. Como ele pode ser tão cruel? Aquele verdadeiro e leal instinto materno, e lá ele vai explodir o coração dela, quando ele a enganou e a colocou lá em campo aberto, essa mãe com um filhote aqui em algum lugar, e ele está agindo como se fosse aquele filhote, chorando pela mãe. E eu esperei para ouvir o disparo da arma. Esperei por cerca de 1 minuto. A arma não disparou. Fiquei pensando qual era o problema. Virei-me para olhar e o cano da arma estava se movendo assim. Ele não conseguia mais segurá-la. Ele olhou para mim e as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Jogou a arma no chão e me agarrou pela perna da calça. Ele disse, Billy, já estou farto disso. Leve-me àquele Jesus de quem você fala, que é tão doce e cheio de amor. O que foi isso? Ele viu algo real. Ele viu algo genuíno. Ele viu algo que ela não estava imitando. Ela não estava atuando como tal. Ela realmente tinha o que estava representando. É isso que o mundo está procurando na igreja hoje. Algo que seja real. Oh, assim como todos nós, você não gostaria de ser um cristão tão verdadeiro e leal em seu coração como aquela corça era como mãe? Você não gostaria de ter isso? Gostaria? Você levantaria as mãos e diria, eu gostaria de ser assim? Deus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. As obras que ele faz, vós também as fareis, maiores do que estas fareis, ou fareis mais, disse Jesus.
Eu vou para o meu Pai. Que Deus conceda a vocês, pessoas aqui de Fênix, é a minha oração. Que a lealdade de Cristo esteja em seu coração, nascida ali por uma natureza do Espírito Santo, que os faça ter fome de Deus e permanecer tão leais a Deus e à sua palavra, quanto a lealdade materna permaneceu naquela velha corça, naquele dia, por seu filhote. Vamos orar. Haveria, por acaso, enquanto vocês têm suas cabeças inclinadas, quantos pecadores aqui gostariam de ser lembrados em uma palavra de oração enquanto encerramos essa noite? Vocês levantariam suas mãos? A galeria à minha direita primeiro. Deus abençoe todos vocês aí em cima. Deus os abençoe. Quero ser um verdadeiro cristão. Claro que não os culpo. Vocês têm visto muitas pessoas fingirem e atuarem como... E isso só os deixou aborrecidos. Mas vocês querem ser verdadeiros. Meu irmão, meu pobre amigo perdido, existe um Jesus Cristo real, existe um Pai Celestial real, um Espírito Santo real, anjos reais, e existem cristãos reais. Eu rogo que Deus faça de cada um de vocês ali naquela galeria à minha direita, que levantou a mão, um cristão assim. A galeria na minha frente, vocês levantariam suas mãos ali e diriam: ore por mim, irmão Brana. Quero ser um cristão, tão cristão quanto aquele servo era uma mãe, e que minha lealdade possa ser demonstrada para com meu Salvador. Deus te abençoe. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Isso é muito bom. A galeria à minha esquerda, vocês levantariam suas mãos, diriam: ore por mim, irmão Brana, para que eu seja o tipo de cristão, tão cristão que nasça em mim, algo em mim, que eu seja verdadeiro para Cristo, como aquela mãe foi ao chamado de seu bebê. Vocês levantariam as mãos em qualquer lugar na galeria à esquerda? Abaixo da galeria, aqui à esquerda do piso, vocês levantariam as mãos? Deus te abençoe, Senhor. Deus abençoe a todos aí embaixo. Isso é muito bom. Todos lá atrás, Deus os abençoe. Isso é bom. O corredor central aqui, quantos levantariam as mãos e diriam: lembre-se de mim? Deus os abençoe. A todos ali atrás, eu os vejo, mesmo lá atrás, as pessoas de cor, eu as vejo. Deus os abençoe. Ele fará de vocês isso. Agora, abaixo da galeria à direita e nesse corredor aqui, quantos levantariam as mãos e diriam: lembre-se de mim, irmão Brana? Deus os abençoe. Isso é bom. Isso é ótimo. Deus seja misericordioso com vocês. Bem, para o meu... Aqui atrás de mim, ali atrás, Deus os abençoe. Isso está bem. Tenho passado por alto vocês aqui atrás por algumas noites, mas Deus estando com vocês agora, que Ele conceda, dê a vocês o desejo do seu coração. Agora, eu quero que cada um de vocês que levantou a mão, ore comigo. E eu quero que vocês creiam em Deus de todo o coração. Pois bem, há algo que os fez levantar a mão. Era algo que vocês queriam ver que é real. Quero que vocês se comprometam com Deus nessa noite, se o virem vir nesta fila de cura e fazer as mesmas coisas que Ele fez quando esteve aqui na terra. Conheceu os segredos do coração, curou os doentes e os aflitos, fez o coxo andar, o cego ver, o surdo ouvir, o mudo falar. Não sabemos o que vai acontecer aqui. Se Ele fizer isso, então vocês vão ver uma demonstração do Espírito Santo, o genuíno Espírito Santo. Então eu quero que vocês venham, assim que o culto de cura terminar, levantem-se e fiquem em volta do altar aqui, onde vocês possam receber oração. E então, algum ministro pode levá-los como pastor para o seu rebanho, e ali alimentá-los e nutri-los, até que vocês sejam posicionados no corpo. Nosso Pai Celestial, havia algumas, talvez 30 a 50 mãos levantadas essa noite, por toda a parte, toda a galeria e todos embaixo da galeria, na parte central do auditório.
Muitas pessoas levantaram as mãos, jovens, velhas e de meia idade, todas querendo ser verdadeiras. Elas querem ser cristãs de verdade. Eles querem ter, não um substituto, algo que eles tenham que imitar alguém, mas uma experiência real dada a eles somente por Deus, que os faça um cristão verdadeiro e leal. Eu oro, Pai Celestial, para que tu concedas esta bênção a cada um. Abençoe aqueles, Senhor, que estão apostatados nesta noite, que não andam mais na fé, que se desviaram para andar neste mundo presente, amando-o mais do que a Cristo. Rogo que tu o faças voltar nesta noite e que eles vejam algo tão real essa noite que atraia a atenção deles como a sarça ardente atraiu Moisés, e que eles possam entrar de novo em doce companheirismo contigo e com a igreja. Conceda, Pai, e abençoe toda a igreja e que eles se juntem em amor e comunhão, todas as igrejas e todos os corpos de crentes, até que vejamos o Filho perfeito de Deus formado em nosso meio, para trazer de volta o corpo literal de Cristo. E os corpos daqueles que dormem nele serão mudados e feitos como seu próprio corpo glorioso, por meio do qual ele é capaz de sujeitar todas as coisas a si mesmo. Conceda, Pai, peço isso agora, que tu entres em cena, como pregamos nesta manhã, que o Deus da história se levante em cena, o mesmo Deus, para que as pessoas saibam, não temais, estou sempre convosco, até o fim do mundo. Que a voz de Deus ressoe em seus corações essa noite. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Em nome de Jesus Cristo, pedimos isso. Amém.